Reforço importante para o Flamengo de olho na final da Copa do Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também sobre o São Paulo. O tricolor garante estar muito perto de zerar as dívidas com o elenco. Vou te trazer detalhes dessa história e falar também sobre os jogadores emprestados pelo Palmeiras. Quem é que pode voltar? No Corinthians, Vanderlei Luxemburgo ganhou mais um problema. Tem dirigente importante do Timão bravo com o Luxo e eu te explico o porquê. Bora contar também sobre torcida do Valladolid revoltada com o Ronaldo Fenômeno, as últimas do Cruzeiro, a Série B mais disputada dos últimos tempos, tudo sobre o mercado e muito mais. Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar rapidinho. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu time do coração. Para quem não me conhece, passei por ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM e tô aqui desde o fim de 2018 com quase 1.300.000 inscritos. Bora contar aqui todo esse conteúdo em um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela jogos dessa segunda-feira. Sim, temos jogos nas eliminatórias para Euro. Armênia e Croácia, vou de vitória da Croácia. Eslováquia e Liechtenstein, vou de Eslováquia. Islândia e Bósnia, vou de Bósnia. Tem também Letônia e Gales, para mim Gales vence. Para completar, Portugal e Luxemburgo. Portugal muito favorito. Você gosta de dar os seus palpites? Manja de futebol? Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo e vem se divertir comigo na 1xBet. Só não me esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que vai ter Ferroviária versus Ferroviário na decisão. Durante o fim de semana, a Ferroviária venceu de novo o Atlético em Belo Horizonte, passou para a final. Já o Ferroviário despachou o Caxias. Esses 4 times que eu citei já garantiram acesso da Série D para a Série C. Bora contar também que na Copa Paulista o São José venceu o Marília por 2-1 fora de casa, enquanto o Noroeste, com gol no final, bateu a Portuguesa Santista por 1-0, jogos de ida das quartas de final. Essa é importante, especialmente para o torcedor do Corinthians. A Albânia, do técnico Silvinho, lidera seu grupo nas eliminatórias para Euro. Durante o final de semana, a Albânia venceu por 2-0 a Polônia, dentro de casa. Dessa maneira chegou a 10 pontos conquistados contra 8 da República Tcheca e da Moldávia. É bem verdade que a República Tcheca tem um jogo a menos, mas a chance de a Albânia estar na Euro com o Silvinho como comandante é real. A última saideira do giro de notícias, minha Portuguesa que perdeu no sábado para o Grêmio Prudente. Tem a semana de preparação para a partida do próximo sábado, 15 horas, confronto que a Lusa precisa vencer por 2 gols de diferença para passar a próxima fase. Quero falar agora sobre a Série B mais concorrida de todos os tempos, a diferença entre o líder, que é o Vitória, para o 8º colocado, o Atlético Goianiense, é de apenas 5 pontos. Nunca, desde que o Campeonato Brasileiro da Série B passou a ter esse formato de pontos corridos, essa distância foi tão pequena na 27ª rodada. Isso quer mais? A diferença entre o vice-líder, que é o Sport, para o Dragão, para o Atlético Goianiense, que é o 8º, é de apenas 3 pontos. Todo mundo na briga pelo acesso e também pelo título do Campeonato Brasileiro. Tá rolando um meme nas redes sociais de que ninguém quer o título, tá todo mundo entregando o título para outro time. Só a título de comparação, vale contar que na temporada passada o Cruzeiro tinha 21 pontos de vantagem em relação ao Ituano, então 8º colocado. Hoje a diferença é de 5 pontos entre o líder e o vice-líder. E a menor distância até então, até a edição desse ano, era do campeonato de 2006. O primeiro disputado por pontos corridos. Na oportunidade, o líder Sport tinha 7 pontos de vantagem em relação ao Avaí. Queria saber, na sua opinião, quais serão os 4 times que sobem para a Série A. Use o espaço para comentário e registre, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro e também sobre a situação de Ronaldo Fenômeno. Fenômeno muito cornetado na Espanha. O Valladolid, o time dele por lá, só empatou no final de semana contra o Elche, 5ª rodada da Série B e uma única vitória, logo na primeira rodada. Os últimos 4 jogos de derrotas e esse empate. Diante desse cenário, a pressão é muito grande pela demissão do Pesolano e pela saída do Ronaldo, que é dono da SAF do clube. Os torcedores do Valladolid levaram cartazes, entre eles dizendo: Ronaldo, onde está o dinheiro? Outro escreveu: 5 anos de mentira à beira do abismo, basta já. Ronaldo, que vai permanecer no Valladolid, a dúvida é sobre o futuro de Paulo Pesolano, o ex-comandante do Cruzeiro, que não faz bom trabalho. Tem outra informação agora sobre a Raposa.
O Lenin Franco, que era o diretor de marketing do Cruzeiro, acaba de deixar o clube e vai trabalhar na CBF, informação que o Samuel Venâncio trouxe com exclusividade durante o fim de semana. Queria contar para vocês que o Cruzeiro anunciará, ainda nessa segunda-feira, Renato Lasman Elcobi como seu substituto. Ele vai ocupar uma área mais comercial, já atuava como um consultor do Cruzeiro. A Raposa também discute a possibilidade da contratação de uma outra pessoa para cuidar de áreas específicas, como, por exemplo, o sócio-torcedor, que foi o calcanhar de Aquiles do Lenin como diretor de marketing do Cruzeiro. Lenin muito bem avaliado, ótimos trabalhos no Botafogo, no Bahia e também no Cruzeiro, mas o torcedor, em especial do Cruzeiro, muito chateado com a forma como o sócio-torcedor vinha sendo conduzido. Teve aquela história do Raposão também, que não pegou bem. Lenin que vai ganhar na CBF o dobro em relação ao que ganhava nos tempos de Cruzeiro. Bora falar agora sobre o Flamengo, informação importante. Rubro-negro tem a expectativa de contar com a Arrascaeta já na partida de ida da final da Copa do Brasil. Você sabe, o jogo está marcado para o próximo domingo no Maracanã, Flamengo e São Paulo. A expectativa inicial era de que, no melhor dos cenários, o Arrascaeta só tivesse condição de jogar a partida de volta. Ele sofreu uma lesão grave, de grau 2, uma lesão muscular na coxa, 35 dias era o período estimado de recuperação, mas o Arrascaeta vai participar de toda a preparação na semana. Já trabalhou no campo, primeiro os trabalhos físicos, agora vai começar a trabalhar com os companheiros. E se estiver bem, se não voltar a sentir dores na região, deve ser utilizado na partida contra o São Paulo. Luiz Araújo vive a mesma situação, também em estágio de volta, naquela fase da transição entre o departamento médico, a fisioterapia e o gramado, um pouquinho atrás do Arrascaeta, mas no melhor dos cenários a dupla pode estar à disposição de Jorge Sampaoli. Se não rolar para domingo, certamente para o outro jogo, os dois estarão em campo e é enorme a chance de o Flamengo contar com o seu principal jogador. Arrasca é super importante, até porque não tem dentro do elenco um substituto. Só para completar, muita gente no Flamengo e torcedores do Fla especulando sobre De La Cruz como possível reforço do Flamengo para 2024. Só é importante lembrar que o vínculo do uruguaio com o River Plate se encerra em apenas dezembro de 2025. Diante desse cenário, imaginar que o Flamengo esperaria pelo fim do contrato para contratá-lo é meio maluco. Quero falar agora sobre a dívida do São Paulo com os atletas, com os próprios jogadores do São Paulo. Essa é uma preocupação grande do torcedor do São Paulo, especialmente às vésperas da decisão. Queria contar para vocês que as dívidas estão praticamente zeradas, informação que me foi confidenciada por uma pessoa super importante do Tricolor. Só para contextualizar, em junho, São Paulo devia 3 meses de direitos de imagem aos atletas. O que são os direitos de imagem? Os clubes de futebol no Brasil pagam, em geral, metade do salário em carteira, registrado, e a outra metade em direito de imagem. Por que isso? Porque paga-se menos imposto em relação ao direito de imagem e o atleta também tem menos desconto. Então, é a fórmula que se encontrou para que o atleta receba mais dinheiro e para que o clube pague menos imposto. Levando em consideração que o São Paulo tenha todos os seus jogadores recebendo 50% em carteira, 50% em direito de imagem, só para a gente fazer um cálculo básico de qual pode ter sido a dívida do São Paulo. O Tricolor tem afirmado que a sua folha hoje gira na casa dos 13, 14 milhões de reais. Especialmente depois das chegadas do Rames e do Lucas Moura. Vamos trabalhar com 14 milhões. Se metade dessa folha equivale ao valor do direito de imagem, eram 7 milhões de reais de pendência. 7 vezes 3, estamos falando de 21 milhões de reais. O São Paulo chegou em algum momento a dever para os seus atletas 21 milhões de reais. Com as classificações para a final da Copa do Brasil e semifinal da Sul-Americana, quartas de final da Sul, o São Paulo caiu para a LDU. Mas com direito a arrecadações muito fortes nos jogos contra Palmeiras, Corinthians e LDU, São Paulo viu uma entrada boa, importante de dinheiro e praticamente zerou essa dívida. A frase que eu ouvi da minha fonte é, abre aspas, essa dívida já está quase zerada, falta bem pouco. Eu perguntei qual a cifra que falta, a pessoa falou que é uma grana bem pouco representativa que vai ser totalmente zerada com a receita da partida contra o Flamengo, jogo de volta marcado para 24 de setembro, é quando o São Paulo espera arrecadar cerca de 16 milhões de reais com bilheteria, os ingressos foram todos reajustados, seria de longe a maior arrecadação da história do São Paulo num jogo no Morumbi. Esse recorde pertence a São Paulo e Corinthians, quando 8 milhões e meio de reais brutos entraram nos cofres do Tricolor. Boa notícia para o São Paulo, que vai para as finais da Copa do Brasil sem pendências ou quase sem pendências com seus jogadores. Só para completar, título da Copa do Brasil assegura um prêmio pago pela CBF de 70 milhões de reais.
Se o São Paulo for vice, fica com 30 milhões, uma diferença de 40 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem 14 atletas emprestados. Desses 14, nenhum deve voltar para a temporada de 2024. É esse o ponto. Você, torcedor alviverde, tem muito jogador emprestado. Algum pode ser reaproveitado, não faz parte dos planos do Abel Ferreira para a próxima temporada. Queria dar uma atualizada sobre a situação deles. Merentiel e Matheus Fernandes devem ser comprados. Merentiel faz bom ano no Boca Juniors, o Boca já sinalizou que quer comprá-lo. O Matheus Fernandes, em determinado momento, o Palmeiras pensou em resgatá-lo, em voltar a utilizá-lo. O Red Bull disse que não tinha nenhuma intenção de liberá-lo e já afirmou que vai exercer o direito de compra. Pedro Bicalho no Alverca e Pedro Lima no Norwich tem contrato de empréstimo até junho de 2024, nem vai se discutir a possibilidade da volta deles em dezembro. O Palmeiras vai ter dificuldades na virada do ano com o Henry, zagueiro que está no Dallas, com o Jorge, lateral esquerdo do Fluminense, Esteves, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, Lucas Freitas, zagueiro do Chapecoense e Angulo, atacante no Orlando City. O Angulo desses todos é aquele que vive o momento melhor, talvez seja comprado pelo time americano. Os outros devem voltar ao Palmeiras e o Verdão vai precisar buscar clubes para negociá-los. Navarro, recentemente contratado pelo Colorado Rapids, lá dos Estados Unidos, contrato de empréstimo até a metade do ano que vem. Só 3 partidas do atacante em campo, ainda não marcou gol, tem sido mais reserva do que titular. O time dele muito mal, perdendo para quase todo mundo. Bruno Tabata, contratação, investimento altíssimo feito pelo Palmeiras na temporada passada, foi emprestado para o Qatar, tem bons números, são 3 jogos e 3 gols até aqui, empréstimo até junho de 2024, e o Palmeiras torce muito para que o time Qatari o compre em definitivo. Para completar, o Palmeiras ainda tem o Juan Ribeiro, que está no Valmiera, nunca havia ouvido falar, o Vitinho, que está no Valerenga, e o Zé Henrique, goleiro do Famalicão. Esses atletas não fazem parte dos planos nem do profissional, muito menos da base. Bom, para fechar o vídeo, eu queria contar para vocês a respeito do Corinthians um novo motivo de cornetadas contra o trabalho de Vanderlei Luxemburgo. O Lucha tem sido cornetado por conta do desempenho do time em campo, essas críticas partem de imprensa e de torcida. O Lucha já foi cornetado por jogadores, a preparação, o dia a dia, a preleção e os treinos, de acordo com alguns dos principais atletas, não são atividades bacanas, não são algo que garante positividade para os jogos. Tem também as entrevistas do Lucha muito ruins, que também revira e mexe, rendem problemas, mas o novo motivo de treta interna no Corinthians diz respeito à utilização do Pedro, o Pedrinho, que tinha a expectativa de ser a maior venda da história do Corinthians, isso não aconteceu. De qualquer forma, o Corinthians anunciou recentemente a transferência do Pedro, em fevereiro do ano que vem, quando ele completa 18 anos de idade, para o Zenit por 9 milhões de euros. Desde que o Corinthians fechou a venda, o Luxemburgo decidiu não mais utilizar o Pedro. E esse é o motivo da contestação. O porquê que alguém que é super badalado, com passagens por seleção de base, tido como um dos mais promissores da categoria no mundo, não é utilizado há 2 meses. A última presença do Pedro em campo foi em 11 de julho contra o Universitário. São 2 meses de total inatividade. Ele até chega a ser relacionado para 6 partidas e não sai do banco em nenhuma das 6. Dirigentes do Corinthians têm cobrado o presidente Duílio Monteiro Alves para que o Pedro possa ser utilizado, até porque o Corinthians não tem tantas boas opções assim para o lado de campo. Você escalaria o Pedro? Apesar dele já ter sido vendido, acha que vale um papo reto com o técnico do Corinthians ou o Lucha tá certo? Vendeu, não utiliza? Use espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Lembrando, Lucha segue ameaçado de demissão, em caso de eliminação, na semifinal para o Fortaleza, ou de uma sequência ruim de resultados no Campeonato Brasileiro, ele pode cair. Mano Menezes é o grande fantasma. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!